Olá, e vamos para mais um As Claras, o nosso espaço para análise, degustação e pontuação de vinhos. Hoje com um vinho brasileiro lá da Serra Gaúcha, da vinícola La Grande Beleza. O vinho é o La Grande Beleza Corte Áudio, da safra 2020. O Corte Áudio é um corte bordalês de Merlot, Cabernet Sauvignon e Petit Verdot, sem informar aqui a proporção, né? Nem aqui no rótulo principal e nem no site. É um vinho da safra 2020, então já aí com 6 anos, com 12 meses em barricas de carvalho francês de primeiro uso, segundo a ficha técnica no site da vinícola, com 13% de teor alcoólico. O teor alcoólico já começa como um bom sinal aqui, o teor alcoólico não tão elevado, esperamos que o vinho esteja equilibrado na taça. A La Grande Beleza é uma vinícola relativamente nova, ela está localizada ali em Pinto Bandeira, região muito mais conhecida pelos vinhos espumantes, mas que tem ali o pessoal da La Grande Beleza também ali produzindo seus tintos. Eles fazem alguns vinhos legais, varietais, cortes. Esse corte bordalês em particular nós vamos degustar juntos aqui, um vinho que eu ainda não conheço. Lembrando que as nossas degustações aqui só são possíveis devido ao apoio da Coravin Brasil, que me disponibiliza aqui o Coravin para eu poder degustar todos esses vinhos com vocês, sem sair abrindo todas essas garrafas. O modelo que eu tenho aqui é um Coravin Professional, que ele tem o recipiente para o gás argônio um pouquinho maior, então vai aqui um cilindro maior, o que reduz o custo, né, para o uso em bares, restaurantes e wine bares. Se você quiser adquirir um Coravin para o seu uso pessoal aí na sua casa, você pode comprar diretamente pelo site deles, usando o cupom Diego10, você tem lá um descontinho na compra, ou se você quiser para uso profissional, você pode entrar em contato aqui comigo pela DM, que eu te coloco em contato com o pessoal do comercial deles. O gás está acabando aqui, está no finalzinho, mas ainda vai dar para servir a nossa taça. Já tem um outro cilindro de gás ali reservado, que eu vou usar, vou trocar aqui para o próximo vinho, que depois desse daqui eu já vou gravar mais um. Então, vamos deixar aqui o nosso Coravin, esperando a troca de cilindro a seguir. E vamos degustar o nosso La Grande Beleza Corte Áudio Safra 2020. Nosso vinho tem uma coloração rubi profundo, com um discreto reflexo grená e um pequeno halo de evolução. O nariz é limpo, de média intensidade, é um limpo, uma notinha aqui de couro, uma coisinha assim que talvez seja um brete, mas vamos seguir na análise. Eu tenho aqui fruta, tenho fruta vermelha, tenho ameixa, tenho um pouquinho de fruta preta também, de amora. Tenho especiaria, tenho baunilha, canela, cravo, tenho couro, tenho tabaco, tenho fumo de corda e uma coisinha de sela de cavalo, uma notinha sutil de estábulo. Tem uma coisinha aqui que talvez seja brete, não sei, mas não é, neste ponto em que está, não é um defeito, é um elemento a mais de complexidade no vinho, que está bem integrado com esses demais aromas. Vamos à boca. É um vinho seco, de acidez média mais, de corpo médio, de álcool médio e de taninos médio mais. Taninos finos, agradáveis. O final de boca um pouquinho secante. Então eu imagino que essa notinha de estábulo, de couro que eu senti ali no nariz, seja alguma coisinha de brete também, que dá esse final um pouquinho mais secante e que faz com que o álcool apareça um pouquinho mais no final. Meio de boca agradável, ele é um vinho fluido, não é muito encorpado, apesar dos 12 meses de carvalho de primeiro uso. Esse carvalho está muito bem integrado, especialmente considerando que o vinho já tem 6 anos, né? Então isso com certeza colaborou para essa melhor integração do carvalho. Tá um vinho agradável, não fosse esse final um pouco mais secante, que faz aparecer um pouquinho mais o álcool, daria um vinho bem legal, porque ele tem complexidade, ele no geral tem equilíbrio, ele tem uma boa persistência, ele tem uma intensidade de aromas interessante, só acaba dando essa deslizadinha com esse final um pouquinho mais secante, mas o que é algo fácil de resolver em termos de harmonização. Você coloca aqui a harmonização, uma carne mais intensa, uma carne assada mais intensa, uma paleta de cabrito, um costelão fogo de chão, esse finalzinho secante não vai interferir, é um vinho que vai ficar muito gostoso, muito agradável na harmonização, tem acidez para lidar com uma carne mais gordurosa, mais intensa. Um vinho bem agradável, gostei desse álcool mais equilibrado, da madeira bem integrada. Vai bem na linha daquilo que o Brasil tem mais vocação para produzir,
de tintos que são mais fluidos, com mais acidez, mais gastronômicos, que é bem o perfil desse vinho, um vinho claramente gastronômico. Garrafa um pouquinho pesada, tem essa questão de status para o consumidor, que pede garrafas mais pesadas, apesar disso ser uma coisa totalmente ruim em termos de meio ambiente, de sustentabilidade. Dos vinhos que eu degustei, que eu gravei hoje vários, é a garrafa mais pesada. Poderia não ser? Poderia, mas o consumidor acaba valorizando isso dá status, e no final das contas, vinícola também é um negócio, também tem o aspecto comercial que precisa ser levado em conta. Gostei da rotulagem sóbria, vinho agradável, vinho muito gostoso de beber, e por isso esse La Grande Beleza Corte Áudio da safra 2020 leva 90 pontos aqui no As Claras dessa semana. Então tá aí, nosso vinho, La Grande Beleza, gostoso vinho brasileiro, gostei da experiência. Já tinha provado outros vinhos da La Grande Beleza e esse daqui me deixou uma impressão bem positiva com esses 90 pontos, que é uma pontuação, como vocês sabem, aqui para o As Claras bem expressiva. Obrigado por terem acompanhado, compartilhem aí essa avaliação nas suas redes e em breve a gente volta aqui com mais um vinho para a gente degustar, analisar e pontuar juntos.